Boa noite. A crise tem deixado cada vez mais gente sem emprego e com tempo de sobra. Alguns estão usando esse tempo para produzir. Quem sabe começar o próprio negócio? A internet tem se mostrado a principal aliada para quem busca a experiência de ser seu próprio chefe. Por isso, preparamos uma reportagem especial em que vamos te mostrar gente que faz da internet uma fonte de renda. E mais, vamos recontar a história do Cassino da Maroca e sua importância na formação da identidade cultural de Passo Fundo. Você vai conhecer a Mariana, que aos 25 anos luta contra o preconceito por ser transexual. Quem gosta de marcar identidade no corpo não pode perder a nossa reportagem sobre tatuagens. Ela está sempre próxima, nos fazendo refletir e desejar. A propaganda já faz parte do nosso cotidiano e nós fomos descobrir um pouco mais sobre esse mundo. No esporte, preparamos uma reportagem especial sobre os 92 anos do Ipiranga de Erechim. E tem notícias e muito mais no panorama dessa quarta-feira, dia 16 de novembro. Fique com a gente, o resumo de notícias está começando. Começamos o panorama de hoje falando sobre compras pela internet. Essa opção é cada vez mais comum na vida dos brasileiros. E com essa perspectiva, o panorama dá dicas para o empreendedor que quer investir nessa plataforma online de vendas. Confere aí. Para quem pensa em ter seu próprio negócio e investir, principalmente no varejo, o e-commerce ou mercado eletrônico é uma ótima alternativa. O fator principal é o custo do empreendedor, que se torna menor do que aplicar seu capital em um espaço físico. Mas para isso é preciso dedicação e pesquisa. O empreendedor, o candidato a empresário, ele tem que se dedicar ao planejamento, ele tem que entender do segmento, entender dos clientes que ele vai trabalhar, se debruçar nos números, dedicar bastante tempo ao planejamento para que ele evite chances de ter problemas no futuro em relação a esse investimento. Além da pesquisa de público, o empreendedor deve considerar alguns aspectos que facilite o acesso do consumidor e a confiança em seu negócio. Tem que pensar numa boa plataforma, é o primeiro passo, e na sequência também num bom marketing e em formas de proporcionar experiência para o cliente através desse canal. Porque por mais que seja um varejo, um e-commerce, o que vai fazer a diferença, o que vai ser o grande diferencial para que esse negócio dê certo, é que o cliente consiga encontrar nesse negócio uma experiência de compra, um serviço diferenciado, um bom prazo de entrega, um canal de atendimento eficiente. Então o empreendedor tem que se dedicar a essas características para que isso possa ter um resultado positivo. O e-commerce é uma escolha favorável para um primeiro negócio. Com o passar do tempo, as demandas de vendas podem aumentar, resultando na expansão e abertura de um negócio físico. Este é o caso de Diego, dono da loja Influenza Store, em Passo Fundo, que começou a venda online de camisetas e acessórios personalizados e viu seu negócio expandir. Foi trabalhando então com e-commerce, fazendo os primeiros pedidos, aumentando o número de estampas no site. O negócio começou a acontecer e a gente realmente testou, viu que tinha viabilidade. O estoque foi aumentando, tudo isso era feito em casa ainda. A partir do momento que a gente viu que tinha condições de expandir, a gente acabou passando para a loja física, porque o estoque estava todo concentrado em casa, algumas pessoas já estavam começando a procurar os produtos lá, já não tinha mais como dar um atendimento tão legal. Então, a partir disso veio a ideia de realmente transformar a Influenza numa loja física. As pessoas procuram, encontram a gente nas redes sociais, veem que realmente tem um ponto fixo, passa um pouco mais de credibilidade. Aumentou bastante as vendas nas duas plataformas, deu um crescimento bem legal. Manter o negócio virtual e partir para a loja física, isso é possível também, porque uma coisa complementa a outra, e como o ambiente virtual tu acaba tendo uma abrangência a nível regional, estadual e até nacional muito maior, Então, só que para
qualquer que seja a etapa que o empreendedor for dar, tem que estar muito preparado, né? Tem que ter planejamento, tem que se dedicar para os números, né? Tem que buscar o Sebrae, a gente está aqui para ajudar com várias ferramentas, né, alternativas, para que o empreendedor possa ter essa segurança na hora de dar um passo tão significativo assim, que é um investimento para ter o seu próprio negócio. Rica em história, a Rua 15 de Novembro abrigava importantes personagens das noites passofundenses. A área conhecida como Meretrício faz parte do imaginário da cidade, principalmente a edificação de número 1231, que você conhece mais na reportagem. No auge do comércio madeireiro, em 1941, na esquina com a Rua 15 de Novembro e a General Osório, encontrava-se uma das casas noturnas mais sofisticadas da região. A edificação, conhecida como Cassino da Maroca, faz parte do imaginário da cidade até os dias atuais. O Cassino da Maroca, que de fato se chamava Cassino Palácio, cuja dona se chamava Maroca, era um espaço de dança, de música e de jogos, que teve o auge na década de 50, onde Passo Fundo conheceu um grande desenvolvimento, uma grande circulação de dinheiro, o contrabando de pneus. A cidade, para ela, convergiam pessoas de toda a região. E os frequentadores do cassino eram pessoas que tinham muita influência. Por aqui, passaram políticos, forasteiros, homens de grande poder aquisitivo. Se dizia que, de fato, existiam dois grandes espaços em que se decidiam as grandes questões sobre a cidade. O espaço oficial, que era a intendência municipal, onde oficialmente todas as questões relacionadas ao município eram decididas, e o local onde essas pessoas frequentavam, que era o Cassino Palácio da Dona Maroca. Músicos argentinos e uruguaios embalavam as noites com grandes shows de tango, salsa e bolero. É possível conhecer o local por meio da arte. As representações do cassino estão nas obras da artista plástica passofundense Ruth Schneider. No mesmo salão onde homens poderosos perdiam fortunas com jogos e mulheres, pessoas foram interrogadas por agentes do regime militar. O cassino deu lugar ao DOPS, Departamento de Ordem e Política Social, que controlava e reprimia os movimentos políticos da época. Rico em história, o prédio construído na década de 30 por muitos anos ficou esquecido, mas desde 2007 vem sendo revitalizado como patrimônio histórico da cidade. Usada para fins religiosos, como decoração corporal e até mesmo para marcar criminosos, a tatuagem é uma técnica considerada tão velha quanto os primeiros registros do homem na Terra. Com mais de 5.000 anos e uma variedade de tatuagens, o homem encontrado na região dos Alpes italianos mostra o quanto a técnica é antiga. Na Índia, na Nova Zelândia, no Tahiti, no Japão, a tatuagem se tornou popular de diversas formas em todo o mundo. Apesar de muita gente ter e considerar algo comum, a tatuagem ainda é um tabu para os mais antiquados. Isso é porque na Idade Média, a tatuagem geralmente marcava os vícios como fora da lei. A igreja condenava, dizendo que era vandalismo com o próprio corpo ou coisa do demônio. De uns tempos para cá, a sociedade evoluiu bastante nessa questão do preconceito, mas apesar disso ainda existe um preconceito velado, principalmente no mercado de trabalho, nas famílias mais tradicionais. Eu noto que quando eu entro, por exemplo, num supermercado, o pessoal da segurança já se agita. Já ficam se passando rádio, e se fazendo sinal, e se cuidando, e é muito engraçado. Porque a gente nem sempre tá fantasiado de professor, né? Porque assim, se tu tá todo arrumadinho de tatuagem, fica muito cool. Agora, se tu bota uma bermuda qualquer e vai no supermercado comprar arroz, aí tu já não é mais o sujeito que escolheu ser diferente, tu já é esquisito, é diferente, né? O mercado da tatuagem vem crescendo cerca de 20% por ano. Frases, desenhos, símbolos e desejos. A arte na pele ganha diversos significados e vem deixando os preconceitos para trás, mas ainda sob alguns olhares tortos. Agora, as circunstâncias mais engraçadas são as seguintes. Ninguém espera que se tu for tatuado, barbudo, com cara de mal, tu vai ser gentil e educado.
Então tu desconstrói completamente as pessoas, é muito engraçado. Isso eu passo com frequência, assim. Tu encontra uma senhorinha na rua e dá bom dia, ela fica surpresa, porque ela olhou pra ti e achou que ia ser assaltada, sei lá. E aí tu dá bom dia, tu cumprimenta e pronto. E isso quebra, acho que essa maneira de relacionar e de interagir com as pessoas quebra um pouco essa barreira que a tatuagem pode vir a criar, né? Neste ano, o Supremo Tribunal Federal liberou as tatuagens para os concursados públicos. E assim, a preocupação foi deixada de lado e os tatuados conquistaram a liberdade de se marcar. O problema com a tatuagem estava muito mais na minha cabeça do que na realidade. Assim, as pessoas não dizem, tu tem, olha a tatuagem. Não, as pessoas olham assim, tu não tinha, né? Não tinha, agora pois é. Então, eu me preocupava muito mais com o que ia acontecer se eu tatuasse os braços do que efetivamente os meus colegas ou alguma coisa assim, né? Eu não sei se um dia a gente vai dar risada disso, ainda olhar o preconceito como uma questão do passado, mas eu espero que isso aconteça, porque é legal tu poder fazer alguma coisa pra ti, seja ela por estética ou por ter um significado maior, e tu poder divulgar a arte também, tanto do tatuador quanto as coisas que tu gosta, é uma forma de passar uma mensagem. E para quem pretende viajar nesse verão, temos uma boa notícia. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras voltará a operar voos sem escalas entre Passo Fundo e Florianópolis entre dezembro e janeiro. Os clientes vão ter à disposição 5 horários semanais, às segundas, sextas e aos domingos, com destino à capital catarinense. O primeiro avião da manhã decola às 8h45 e a última aeronave do dia pouco após as 20 horas. Os voos começam a operar a partir do dia 15 de dezembro e o valor da passagem varia entre R$ 160 e R$ 490. Uma sensação incômoda e frequente. O tédio é um fenômeno que faz parte do cotidiano das pessoas. Mas afinal, terá o tédio um lado bom? É o que você confere agora na reportagem. Sofrer sem sofrimento, querer sem vontade, pensar sem raciocínio. Eis como Bernardo Soares define o tédio no livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Tédio é apontado pela psicanálise como uma espécie de vazio existencial, quando o ser humano se percebe no mundo e fica angustiado. De acordo com o professor de filosofia na Universidade de Passo Fundo, Gerson Trombetta, é por esperarmos sempre alguma recompensa em relação às atividades que ficamos entediados. A gente não fica entediado quando está se preparando para fazer uma coisa que vai nos trazer muita alegria. Por exemplo, a gente está se preparando para uma festa. Ninguém fica entediado se preparando para uma festa. A festa até pode ser muito chata depois, né? Mas o processo de preparação é interessante porque a espera daquele momento está repleta de significado por aquilo que aquele momento vai prometer, né? Pela felicidade que aquele momento vai prometer ou está prometendo. Quando a gente esvazia esse tempo da espera, ele perde significado e a gente fica entediado. Mas e o tédio? Terá um lado bom? Conforme o estudo Being Bored at Work and Make Us More Creative, em tradução livre, sentir-se entediado no trabalho pode nos tornar mais criativos, o tédio desperta no sujeito a necessidade de mudança. Sandman, a psicóloga à frente do estudo, afirma que o tédio pode lançar o sujeito à criatividade, na invenção de novos caminhos para se livrar do desconforto. Mas e aí, será que as pessoas concordam que a partir do tédio pode surgir a criatividade? Acho que é meio difícil, né? Quando a gente está entediado, ter alguma criatividade, assim. De repente na aula, como diz, ficar mais criativo, faz um desenho no caderno, alguma coisa assim. Sim, basta tu ter uma mente que tu saiba o que tu realmente quer. Olha, depende do momento, acho que pode ser que sim, pode ser que não, depende da pessoa. Depende da situação, quando não se faz do agrado, criar um momento de tédio pode ser uma alternativa para escapar da situação em questão. Com certeza,
acredito que seja um dos momentos mais criativos, né, que o cara tem. Sim, com certeza. Na verdade, são nesses momentos que mais aparece a criatividade. Sim, é possível criar, creio que sim. Se você está mesmo entediado, também continua trabalhando. Às vezes você pode aproveitar esse tempo para refletir sobre um assunto e acabar criando. A artista plástica e psicóloga Maria Goretti acredita nessa potencialidade do tédio. Isso entra muito naquilo que o Domênico Di Masi, que é o autor do Ócio Criativo, ele falava, né? Quer dizer, tu só pode ser criativo quando tu não está produzindo, ou seja, quando tu está com a tua mente mais liberada para poder sair daquele universo engessado, daquele cotidiano, que também é um tédio, que também seria considerado um tédio, quer dizer, o fazer repetidamente as mesmas coisas também é entediante, né? E sair fora disso. Então, tem duas coisas do tédio. O tédio, ou tu tem uma atividade repetitiva e cansativa, né, que também é entediante, ou porque você sai dessa atividade que é de produção e entra numa preguiça, seria, né? É aí que entra o ócio criativo do Domênico Di Masi, quando ele fala que é justamente aí que você, na verdade, entra no processo de criatividade, quando você não está produzindo manualmente nada, né? Então aí você começa a criar. Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di... Uma quadrilha investigada por assaltos coletivos a urbanos e cargas nas rodovias foi presa em flagrante hoje no bairro Ípica. Os policiais flagraram a quadrilha com 2 revólveres calibre 38, carregadores de pistola e munição, além de dinheiro e celulares. O grupo preso é formado por 7 homens, sendo 3 foragidos do presídio de Carazinho desde junho deste ano. E no próximo bloco? Vamos conhecer a Mariana, cuja história serve de inspiração para quem luta por seu espaço na sociedade. Fique com a gente, o Panorama volta já. O Panorama está de volta e agora vamos falar de esporte. O Ipiranga Futebol Clube reúne diferentes histórias, movidas por muita emoção e amor ao time canarinho que completou mais um ano de vida em 2016. Seus torcedores são os mais variados, seja aquele que acompanhou a fundação do clube até o mais jovem. Todos vão ao Colosso da Lagoa com o mesmo intuito, torcer e vibrar. O futebol nos reserva grandes histórias, seja por um gol, por um lance inesquecível ou por uma partida emocionante. Aonde quer que você vá, existe um apaixonado por este esporte, seja nos campos singelos como este, ou também num dos grandes palcos do futebol do nosso interior, chamado Colosso da Lagoa. O maior estádio do interior é a Casa do Ipiranga Futebol Clube, fundado em 18 de agosto de 1924. Lá se vão 92 anos de história, marcada por alegrias, emoções e reconhecimento. É o caso do seu Alcides e da dona Marisa, um casal que se identifica muito com a equipe de Erechim. Eu sou Alcides de Bolívar. Eu frequentei aqui desde o dia da inauguração. A inauguração desse campo aqui não existia o pavilhão grande como está agora. Tinha assim uma copa do lado aí, onde que era a copa de uma fábrica de bebida. E aí então tinha a tenda e eu fui bodegueiro lá naquela tenda lá, né? E depois aí adiante lá eu sempre frequentei aqui o Ipiranga, né? Pois nunca falho, só falhei agora há poucos dias, mas voltei novamente aqui e estou muito contente. Nunca falhei, quando ele vinha era a melhor alegria para mim. Sempre torci para Ipiranga ganhar. E é claro que diferentes gerações torcem pela equipe do Ipiranga. Ricardo, incentivado pelo pai ainda nos tempos de criança a ver as partidas no estádio, é um dos exemplos dessa nova geração de torcedores. Desde pequenininho, venho no estádio desde o tempo que meu pai ainda era vivo e me trazia no estádio. E o Ipiranga é uma paixão que está no sangue há muitos anos. O feito de ter chegado às oitavas de final da Copa do Brasil foi comemorado por todos. Mas para ter novos jogos dessa importância e para o clube alçar voos ainda mais altos, é preciso uma boa administração.
Um dos principais responsáveis desse atual momento é o presidente do clube, Luiz Felipe Demarque. O Ipiranga é uma equipe, é um clube de futebol, não é um clube esportivo, é um clube de futebol que completou esse ano 92 anos de existência, sempre procurando atrair mais torcedores e monopolizando a região do Alto Uruguai na área do esporte. Aqui já se passaram diversos jogadores, famosos, não famosos. Hoje o clube se encontra numa situação privilegiada, está disputando um campeonato brasileiro, tem o campeonato gaúcho para disputar, talvez tenha a Copa do Brasil, então tem competição o ano inteiro. Na Série C deste ano, o Ipiranga ficou na 6ª colocação do Grupo B. Em 18 jogos, foram 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, fechando a competição com 52% de aproveitamento. O objetivo no ano que vem é de buscar uma vaga à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Lar da Vovó de Passo Fundo está arrecadando alimentos. Se você quer contribuir, pode levar a sua doação na sede do lar, que fica na Rua Dona Elisa, 478, na Vila Fátima. Você também pode doar o seu tempo e fazer uma visitinha. As vovós agradecem. A propaganda é uma forma poderosa de despertar reflexões e desejos. Muito utilizada pelo mercado, ela também pode ter um impacto social positivo. Na reportagem, fomos procurar na filosofia e na prática saber um pouco mais dessa profissão tão presente na nossa vida. Nas páginas de revistas, na televisão, nas telas de smartphones e computadores e em outdoors espalhados pela cidade. A propaganda é algo comum e não se deparar com um anúncio no nosso cotidiano é praticamente impossível. Somente no primeiro semestre desse ano, os gastos com publicidade no país somaram 60,7 bilhões de reais, segundo o Ibope. A pesquisa também mostrou que os 5 maiores anunciantes do Brasil são fabricantes de produtos de higiene pessoal, bens de consumo e empresas estatais. A impressão que muitos possuem da publicidade é que ela contribui negativamente para a sociedade, incentivando um consumo às vezes exagerado. Quem explica melhor isso é a professora de filosofia Patrícia Ketzer. Se a gente for pensar, a publicidade ela influencia diretamente desde a nossa infância, a nossa socialização ela é diretamente influenciada pela publicidade. A gente pode pensar que a gente é socializado já num meio onde a publicidade ela influencia diretamente, através de várias mídias. Né? Apesar disso, a publicidade tem feito um esforço para tornar a propaganda com um impacto positivo cada vez maior na sociedade, através do chamado marketing social. Com a palavra, a professora do curso de Publicidade e Propaganda, Aline do Carmo. A publicidade também tem esse lado que é o marketing social, né, que poderia ser utilizado para vender produtos também. No sentido assim, as empresas no Brasil que trabalham com marketing social assim fortemente, que ainda é muito cedo aqui está acontecendo, cedo que eu digo 10 anos, né, mas ainda é cedo para que as empresas olhem por essa estratégia de comunicação e pensem, não, eu posso, ao invés de fazer um comercial de televisão, eu posso investir em um projeto social e divulgar isso está acontecendo para a minha empresa. Eu tenho que pensar num valor que é muito além do valor monetário daquilo. Patrícia também afirma que é preciso educar o consumidor, para que ele não caia nas armadilhas do mercado. A gente tem que começar a educar as nossas crianças e isso vai repercutir nos futuros adultos de forma mais crítica, né? E isso vai fazer com que eles se coloquem diante da publicidade de forma mais crítica e absorvam isso de maneira diferenciada também. Sendo utilizada para o consumo ou para mobilizar a sociedade em torno de um bem comum, a publicidade está sempre à procura de tirar a sociedade da zona de conforto. A cada 10 mil pessoas no mundo, uma é transexual. Mesmo que seja um grande número de pessoas, a maior parte da sociedade ainda trata o transgênero com preconceito. Em alguns casos, até com violência. Porém, nem todas as histórias são tristes. E nós terminamos o panorama de hoje contando a história da Mariana,
que graças ao seu esforço conseguiu o seu lugar no mercado de trabalho. O nome de mulher e o sexo feminino na carteira de identidade são as duas coisas que a Mariana Souza, de 26 anos, mais se orgulha. Para muitos, é uma coisa comum, mas para ela, nem sempre foi assim. Mariana já foi Emerson até seus 19 anos. Ela, que trabalha há anos em um salão de beleza, foge aos dados brasileiros, pois de acordo com a ANTRA, Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, 90% das transex estão se prostituindo no Brasil. Ainda que elas desejem arrumar um emprego com carga horária de trabalho definida e carteira assinada, o preconceito é evidente na hora de arrumar um emprego. No começo foi muito difícil, sabe? Eu sabia que a aceitação não ia ser grande, eu ia sofrer bastante pelo preconceito da sociedade e tudo, só que eu ergui minha cabeça e fui indo, sabe? Eu entregava currículo em todas as lojas, salão, mercado, queria qualquer coisa para mim poder entrar no mercado de trabalho, para mim poder trabalhar. Para mim era uma dificuldade muito grande. A Marina Machado, que é sócia do salão, foi quem avaliou a Mariana em seu teste em 2012. No primeiro momento não foi aquela aceitação total. Ela veio, ela fez um teste, a gente não chamou ela no primeiro teste. Passou uns 5, 6 meses, a gente precisou de uma pessoa. E ela começou a trabalhar, começou a ocupar o espaço dela. Teve clientes que se afastou, que no primeiro momento não veio mais. Teve cliente que disse, eu quero falar contigo. E eu já sabia sobre o que era, evitei falar. Teve cliente que veio falar, que legal, vocês deram uma oportunidade. Mas essas clientes que se afastaram, elas voltaram, né? E hoje muitas delas chegam e dizem, eu quero escovar com a Mariana. Agora, Mariana está prestes a realizar o processo de redesignação sexual, que consiste em adaptar o corpo em função de um sentimento de desacordo com seu sexo biológico e seu gênero. De acordo com a psicóloga especialista em psicologia na comunicação pela PUC-RS, Maria Gorete Bittencourt, o travesti e transexual não se sente confortável com o corpo que está e quer modificar isso. É muito importante a pessoa poder estar identificada com aquilo que ela é, né? No momento em que tu tem que brigar com as coisas que são tuas, que são próprias, gera um estresse que dificulta muito a vida da pessoa. Então, no momento em que o sujeito aceita, não é só em relação ao transexual, mas ao homossexual de uma maneira geral, não é uma escolha do sujeito, né? Ele não escolheu ser assim. Isso faz parte dele. Então, ele não pode carregar isso como um castigo ou uma culpa, que é isso que a sociedade acaba impingindo no sujeito, né? Então, é importante que ele entenda que isso é ele, que isso faz parte dele, e quanto antes ou quanto melhor ele puder assumir isso, mais feliz esse sujeito vai ser. Senão ele vai passar a vida lutando contra isso, sofrendo, né? Tendo uma descarga de energia negativa ruim. No SUS, a cirurgia é oferecida desde 2008 e até 2014 foram realizadas 6.724 procedimentos ambulatoriais e 243 procedimentos cirúrgicos em 4 serviços habilitados no processo transexualizador do SUS. Mariana conta que o acesso à informação foi difícil, porque é algo que ninguém fala, como um tabu. A Mariana vai até a capital a cada 15 dias para fazer um acompanhamento psicológico, 2 anos e meio, e o acompanhamento para a família é de 2 meses. Mariana já está com seu laudo e aguardando um leito para realizar a sua cirurgia, para combinar o seu exterior com algo que o seu interior já tinha certeza desde criança. Hoje eu posso dizer que eu sou realizada. O que as pessoas verem agora é a minha alma. Eu tava como se fosse se vagando, sabe? Hoje eu sou a Mariana, é o que eu sempre fui. E hoje eu tenho certeza que eu tô realizada em tudo que eu já conquistei até agora, sabe? E não tenho vergonha do meu passado, sabe? Porque o Emerson, ele foi muito corajoso dele tornar hoje a Mariana que eu sou. Que por trás dessa grande mulher existe um grande homem, né? Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the... E o panorama desta noite fica por aqui. Para saber mais informações, acesse o site upf.br. E a gente volta amanhã no mesmo horário. Até lá! Boa noite!